E os preços não param de subir. Mercado, aluguel, gasolina, tá tudo mais caro. E em 2025 a inflação voltou a assustar o mundo. Mas o que está por trás disso e o mais importante, como isso mexe com o seu dinheiro? Fica comigo que eu vou te explicar de forma simples e prática e mostrar o que você pode fazer para se proteger. Mas antes de tudo, vamos entender o que é inflação. Resumindo bem, inflação é quando os preços sobem de forma geral e contínua, ou seja, o seu dinheiro começa a valer menos. O que você comprava com R$ 100 no ano passado, talvez hoje já não compre mais. E não é só impressão sua não, isso é medido por índices oficiais, como o IPCA aqui no Brasil e o CPI nos Estados Unidos. E por que isso importa tanto? Porque a inflação, ela corrói o seu poder de compra e bagunça tudo, do seu planejamento financeiro ao investimento das empresas. Por isso, os bancos centrais, como o nosso Banco Central e o Federal Reserve, lá fora, têm metas para a inflação. O papel deles é tentar manter os preços sob controle. Quando a inflação sai do rumo, o impacto é geral. Afeta emprego, crescimento, investimentos e, claro, o seu bolso. Tudo começou em 2020 com a pandemia. Os governos do mundo todo entraram em modo de emergência. Distribuíram dinheiro, cortaram juros, liberaram crédito. Foi um empurrão enorme na economia para evitar um colapso. Mas sendo bem sincero, de certa forma funcionou. Só que a produção estava travada, fábricas fechadas, logística travada, falta de matéria-prima. O resultado disso? Muita gente querendo comprar e pouca coisa disponível. Isso fez os preços dispararem em 2021 e 2022. E para conter isso, os bancos centrais começaram a subir os juros com força, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. A economia até deu uma esfriada, mas não foi o suficiente. E agora, em 2025, a inflação está dando sinais de que ainda está viva e preocupando de novo. Vamos começar pelos Estados Unidos. Em abril de 2025, a inflação anual ficou em 2,3%. Parece tranquilo, né? Mas o mercado esperava que ela estivesse caindo mais rápido. O problema está nos serviços, como saúde, educação e transporte, que continua subindo, porque o mercado de trabalho ainda está aquecido. Ou seja, tem muita gente empregada, salários subindo e consumo forte. E isso sustenta os preços lá em cima. E quando o mercado vê que a inflação está demorando para ceder, começa a mudar a expectativa para o futuro. Hoje os analistas já falam em inflação a 3,6% nos Estados Unidos em 2026, acima da meta. Isso pressiona o Fed a segurar os juros altos por mais tempo. Na Europa, a história é parecida. Inflação até desacelerou em alguns países, mas os serviços continuam puxando para cima. Já na China, mesmo com uma economia mais lenta, a demanda por commodities como petróleo, gás e alimentos ainda é muito forte. Isso segura os preços do mundo todo. E tem mais. O clima, secas, enchentes e eventos extremos vêm afetando colheitas no mundo inteiro. América Latina, Ásia, África, com menos comida sendo produzida, os preços internacionais dos alimentos disparam. E aí todo mundo sente no seu bolso, mesmo quem está longe das áreas afetadas. Outro fator importante são os conflitos geopolíticos. A guerra na Hungria ainda não acabou. Isso continua impactando os preços da energia e dos fertilizantes. No Oriente Médio, a instabilidade também afeta o petróleo. E além disso, as tensões entre China e Estados Unidos voltaram a crescer, o que aumenta o risco de sanções, barreiras comerciais e novas rupturas nas cadeias de produção. Mas agora vamos falar do Brasil. Aqui o IPCA, que é a inflação, de abril subiu 0,43. Foi melhor que antes, mas ainda está longe do ideal. E os vilões continuam os mesmos, alimentos e medicamentos. E para piorar, o dólar segue instável e o risco fiscal também pesa. Ou seja, o mercado ainda não confia totalmente na forma como o governo está lidando com as contas públicas. Com tudo isso, é que a expectativa é que a inflação feche 2025 em 5,5%, bem acima da meta do Banco Central, que é 3%. Mas com tudo isso, a expectativa é que a inflação feche 2025 em 5,5%, bem acima da meta do Banco Central, que é 3%. Isso deixa os juros altos por mais tempo e atrapalha o crescimento da economia. E como tudo isso afeta você, que é investidor? Na renda fixa, os títulos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA, são os que mais ganham destaque. Eles te protegem porque entregam uma rentabilidade real, ou seja, acima da inflação, que na prática é o que você recebe tirando a inflação. Já os títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic, também são interessantes, porque os juros ainda continuam altos. Só tem que ficar ligado com os títulos pré-fixados. Eles só valem a pena se a expectativa for a queda de juros lá na frente. Por enquanto, isso ainda está distante. Agora, para a bolsa, o efeito da inflação depende do setor. Empresas que conseguem repassar os preços para o consumidor, elas se defendem melhor.
É o caso dos setores de energia, saneamento, saúde, que têm demanda constante. Já empresas que dependem de crescimento rápido e crédito barato, como as varejistas, as empresas de tecnologia e as construtoras, elas tendem a sofrer mais ainda nesse cenário de inflação alta e os juros altos. A volatilidade, que é a oscilação, ela aumenta e diversificar vira regra, não é opção. Aqui pra gente no Brasil, isso significa mais pressão nos preços e mais incerteza nos investimentos internacionais. Ao mesmo tempo, ter parte da carteira em dólar pode ajudar a proteger o seu patrimônio. Mas toma cuidado, tá? O câmbio ele oscila muito. Não é porque o dólar subiu hoje que ele vai continuar subindo amanhã. E o câmbio ele também acaba sentindo o efeito. Com a inflação nos Estados Unidos mais persistente, o Fed, que é quem controla a taxa de juros nos Estados Unidos, né, também pode manter os juros lá em cima por mais tempo. E isso valoriza o dólar. Aqui pra gente no Brasil, isso significa mais pressão nos preços e mais incerteza nos investimentos internacionais. Ao mesmo tempo, ter parte da carteira em dólar pode ajudar a proteger o seu patrimônio. Mas toma cuidado, tá? O câmbio ele oscila muito. Não é porque o dólar subiu hoje que ele vai continuar subindo amanhã. E quanto às criptomoedas, que é a queridinha de muito investidor, muita gente olha para o Bitcoin como uma proteção contra a inflação. A lógica é que tem oferta limitada, ao contrário das moedas tradicionais que os governos podem imprimir à vontade. Mas eu gosto de lembrar que a cripto é altamente volátil. Pode fazer sentido ter uma pequena parte da carteira em Bitcoin, mas não dá para contar com isso como base da sua proteção. Mas tem outros ativos reais, como imóvel, ouro, também pode ajudar. Imóveis tendem a acompanhar a inflação ao longo do tempo, e o ouro costuma ser buscado em tempos de crise. Mas ambos têm baixa liquidez, ou seja, você não consegue vender do dia para a noite, e exige mais capital para investir. Então tudo depende do seu perfil e do seu momento financeiro. Mas vamos lá, o que dá para a gente fazer na prática? Eu vou trazer aqui 5 dicas para você se proteger no momento de cenário de inflação alta. A primeira dica é: tenha parte da sua carteira atrelada à inflação. Tesouro IPCA, fundos de inflação, debêntures indexadas à inflação são boas opções para manter o poder de compra. Uma segunda dica bem valiosa: não deixe dinheiro parado na conta ou na poupança. Isso é prejuízo certo. Procure pelo menos algo que renda acima da inflação. A terceira dica é que você tem que diversificar em todos os tipos de ativos, setores da economia e até geografias. Não aposte tudo num único cenário. A quarta dica é que você deve ficar de olho nas decisões dos bancos centrais. Copom e Fed afetam diretamente os juros, o câmbio e o mercado como um todo. A quinta dica é que você deve investir em conhecimento. Quem entende do cenário toma melhores decisões. A educação financeira é o melhor escudo contra a inflação. Porque no fim das contas a inflação é daqueles inimigos invisíveis. Você não enxerga, mas sente os efeitos todos os dias. Em 2025 ela voltou a rondar o mundo por vários motivos. A pandemia, os juros, clima, geopolítica e tudo mais. Tudo isso junto, e entender esse contexto é essencial para você proteger o seu patrimônio e aproveitar as oportunidades certas. Agora, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. A minha ideia é que toda semana eu vou trazer aqui conteúdo atualizado sobre economia, mercado e investimentos. Sempre de um jeito simples e direto. Até a próxima!